Paracletologia 1. Definição de paracletologia. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas. Parakletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. A paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo o que se refere ao Espírito Santo, chamado por Jesus de Consolador. A paracletologia também é conhecida como pneumatologia. A paracletologia divide-se, na Bíblia, em dois períodos: o do Antigo e do Novo Testamento. No AT, as atividades e as manifestações do Espírito Santo eram esporádicas, específicas e em tempos distintos. No NT, começa no dia de Pentecostes, quando suas atividades se concretizam de maneira direta e contínua através da Igreja. No AT, ele se manifestava em circunstâncias especiais. No NT, veio para morar nos corações dos crentes e enchê-los do seu poder. 2. A deidade do Espírito Santo. 2:1 O Espírito Santo é Deus. Esta declaração é comprovada na Bíblia e na experiência humana. Ele não é um Deus entre os outros. As Escrituras relatam um episódio nos primeiros dias da Igreja, em Jerusalém, quando Ananias e Safira tentaram enganá-lo. Ele revelou ao apóstolo Pedro que o casal mentia, conforme registra Atos 5:3. Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. A deidade do Espírito Santo está implícita na do Pai e do Filho. Ela é a mesma nas três pessoas. Não se separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus. 2. Atributos do Espírito Santo. Há três atributos pertencentes à deidade de cada uma das pessoas da Trindade, que são onipotência, onisciência e onipresença. Estes atributos não foram conferidos a anjos nem aos homens. A onipotência. Por onipotência se entende que todo o poder que há no universo físico ou espiritual tem sua origem em Deus. O poder do Pai é o mesmo existente no Filho e no Espírito Santo. Então, em sua onipotência, o Espírito Santo faz o que lhe apraz, realizando milagres e prodígios, RM 15:19 por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. B. Onisciência. Onisciência vem de duas palavras latinas. Omnes, que significa tudo, e scientia, que quer dizer ciência. O Espírito Santo, do mesmo modo que o Pai e o Filho, tem total conhecimento de todas as coisas. Sua sabedoria é infinita, singular e indescritível. Ele sabe tudo acerca de si mesmo e do que criou. SL 139, 2, 11, 13. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Conhece os homens profundamente. 1 RS 8:39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Ninguém pode esconder dele coisa alguma. Nenhum só pensamento nosso passa despercebido do Espírito Santo. JR 16:17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. C. Onipresença. O Espírito Santo penetra em todas as coisas e perscruta o nosso entendimento, pois ele está presente em toda a parte. Ele não se divide em várias manifestações, porque sua presença é total em cada lugar onde estiver. SL 139.710. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Pronomes conferidos ao Espírito Santo. Em João 16, 8, 13, 14 encontramos algumas vezes o pronome ele, aquele, no grego ekeinos, que indicam a pessoa do Espírito Santo. Em João 14:16, encontra-se a expressão outro consolador. Ela, mais uma vez, identifica a personalidade do Espírito Santo.
A palavra outro, usada por Jesus, no grego allos, significa outro do mesmo tipo. O Filho de Deus revelou-se como pessoa, mas falou de outra que ele enviaria após sua subida para o céu. Consolador no grego é paracleto, que significa chamado, convocado a estar do lado de alguém, convocado a ajudar alguém. Alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, intercessor, conselheiro de defesa, assistente legal, advogado. Pessoa que pleiteia a causa de outro com alguém, intercessor. Cristo em sua exaltação à mão direita de Deus, súplica a Deus, o Pai, pelo perdão de nossos pecados. No sentido mais amplo, ajudador, amparador, assistente, alguém que presta socorro. É nome dado ao Santo Espírito, destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representantes do reino divino. Os nomes do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo nos revelam muita coisa a respeito de quem ele é. Embora o nome Espírito Santo não ocorra no Antigo Testamento, vários títulos equivalentes são usados. Os principais nomes do Espírito Santo são: A. Espírito de Deus de Yahvé, HB. Ruach, ou, conforme consta nas Bíblias em português, o Espírito do Senhor. Yahvé significa aquele que faz existir. O título Senhor dos Exércitos é melhor traduzido como aquele que cria as hostes, tanto as hostes celestiais, as estrelas, os anjos, quanto as hostes do povo de Deus. O Espírito de Yahvé estava ativo na criação, conforme revela Gênesis 1:2, com referência ao Espírito de Deus HB. Ruach Elohim. B. O Espírito de Cristo. Com esse título é acentuada a união do Espírito Santo com Cristo. Como tal, ele é a vida. RM 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Traz frutos de Cristo. FL 1:11. Revela os mistérios de Cristo, Jó 14:16, e toma o lugar dos arrebatados na terra, Jó 14:1618. Toda e qualquer operação do Espírito Santo, enfim, é para a glorificação de Jesus Cristo. C. Espírito da vida. O Espírito da vida Deus dá a cada crente ao nascer de novo, vida nova e eterna. Ele substitui a lei reinante do pecado e da morte com a lei da vida, RM 8:2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. O que estava morto em ofensas e pecados, F2, 2:5-17, ele vivifica no novo nascimento. D. Espírito da adoção de filhos, RM 8:15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O conceito bíblico de filiação perdeu-se totalmente nos nossos dias, por causa da ideia de adoção. Isto não quer dizer que um estranho será acolhido como criança numa família e usa a seguir o nome da família. É antes uma transferência legal de uma criança na condição de um filho adulto ou uma filha que alcançou a maioridade. O termo melhor hoje seria a parceria. Nós fomos acolhidos na família divina, enchidos pelo seu Espírito e dotados com nova e eterna vida. E. Espírito da graça. HB 10:29, de quanto maior castigo cuidais vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. A Bíblia qualifica como pecadores obstinados estes, que pisam com os pés o Espírito da graça. Pelo Espírito da graça é oferecida livremente a todos os homens a dádiva da graça divina. Por isso qualquer acréscimo humano, justiça por obras e melhoramentos adâmicos são abominação para o Espírito Santo. F. Espírito da glória. MP 4:14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vos repousa o Espírito da glória e de Deus. Glória nesse caso tem a ver com adoração, honra, estima, elogio e dedicação que são despertados no crente pelo Espírito Santo. Somente podemos adorar e chegar à glória de Deus, conforme o Espírito Santo nos capacita para isto.
O demais é adoração imitada, não é revelação do Espírito da glória. Quando ele se manifesta numa reunião, percebese sem chamar a atenção. O batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito. Todo o cristão recebe o Espírito Santo no momento da conversão e pode ser cheio dele sem ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. João 16:8, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. O Espírito Santo habita em nós. 1 Cor 6:19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vos mesmos. Nós fomos selados com o Espírito Santo. F1 13:14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. 2 Cor 1:21-22, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. F4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Devemos buscar ser cheios. F5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Exemplo de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não eram batizadas. Isabel LC 1:41, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Zacarias LC 1:67, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Simeão LC 2:25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. João Batista LC 1:15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ser batizado no Espírito Santo. Atos 1:5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte: Jesus ordenou aos discípulos que não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. LC 24:49, e eis que sobre vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:4-5-8, e, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração, também por ele efetuada. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: Recebei o Espírito Santo. João 20:22, indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhe sendo concedidas. Depois, ele lhes disse que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. LC 24:49, cf. Atos 1:5-8. O batismo no Espírito Santo outorgará ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 4:31, 33, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O livro de Atos descreve o falar noutras línguas como o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. No dia de Pentecostes. Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Na casa de Cornélio Atos 10, 4446, e, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os cristãos de Éfeso Atos 19, 6, e, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Esse poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus estão presentes com seu povo. João 14, 1618, 16 e 14, 1 12, 7.